Boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer indica o deputado Osmar Serralho para o Ministério da Justiça. Serralho se compromete a não interferir na Lava Jato. Também diz que vai manter o orçamento da operação. E a Lava Jato volta às ruas na investigação de 2 lobistas no suposto repasse de propina da Petrobras. A Força-Tarefa afirma que senadores PMDBistas estão entre os beneficiários. Ciência para a saúde. Pesquisadores reproduzem em laboratório os efeitos do vírus da Zika na gestação. O presidente americano Donald Trump compara a deportação de imigrantes ilegais a uma operação militar. Batalha na Cracolândia. Dependentes químicos enfrentam policiais no centro de São Paulo. A Justiça Desportiva anula uma decisão equivocada do juiz que apitou Corinthians e Palmeiras. E o IBGE apresenta números dramáticos dos efeitos da crise econômica no mercado de trabalho. O Jornal Nacional está começando. No fim do ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros estavam desempregados ou trabalhavam menos horas do que gostariam. Esse resultado triste da economia brasileira, da crise econômica em que o Brasil foi jogado, está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Em casa, numa quinta-feira à tarde, cuidando das crianças e das plantas. Um trabalhador jovem, 36 anos, pai de 2 filhas e com muita vontade de vencer. Imagens tão diferentes dessas aí, gravadas em 2014, quando Flávio trabalhava na construção de um complexo petroquímico. Em abril do ano passado, ele deu uma entrevista pra gente. Tinha perdido o emprego há 5 meses. Desde o momento que eu saí, começou a minha busca incessante. Indo até portas de empresa mesmo, dar currículo, mas a resposta até agora é nenhuma. Hoje viemos à casa dele e encontramos um Flávio que nesse tempo todo conseguiu apenas 2 entrevistas de emprego. Perdi meu emprego há 1 ano e meio e de lá pra cá tudo virou uma bola de neve. Contas e por aí vai. A sensação de impotência é grande, porque você olha para um lado, olha para o outro, você já teve condições de arcar com o mínimo e hoje você não consegue. Quer dizer, tem que cortar o básico às vezes. Isso é muito ruim. O IBGE divulgou hoje números que comprovam essa piora no mercado de trabalho em 2016. No último trimestre, a taxa que mede o percentual de pessoas que não foram aproveitadas no mercado chegou a 22,2%, ou mais de 24 milhões de pessoas. Em um ano, o aumento foi de 31%. Esse índice inclui os desempregados, aqueles que trabalham só uma parte do tempo, mas que poderiam trabalhar mais horas, e também os que poderiam ter um emprego, mas não procuraram. Perder o emprego, claro, é um trauma, desorganiza a vida de qualquer um. E ainda mais angustiante é a espera por uma nova oportunidade. Agora, quando a economia do país vai mal, aí essa espera pode ficar cada vez mais longa. Quem está desempregado hoje no Brasil sabe do que eu estou falando. Entre 2014, no início da crise, e 2016, dobrou o número de pessoas que não conseguiam achar emprego há pelo menos 1 ano. E tem ainda mais gente no grupo dos que procuram há pelo menos 2 anos. No geral, os mais afetados pelo desemprego no ano passado foram os jovens entre 18 e 24 anos, as mulheres e aqueles que se declararam pretos, como são classificados pelo IBGE, e pardos. Números e mais números que a Renata entende como ninguém. Contadora, trabalhou 12 anos numa grande empresa, tinha um bom salário, até ser dispensada há 1 ano e 3 meses. Hoje ela busca nos filhos a força para não desistir. Eu sinto muita falta de trabalhar, eu trabalhei a minha vida inteira, então assim, eu tenho esperança, eu acredito que as coisas vão melhorar, porque assim, eu não vou desistir, né? Fechou uma porta para mim, mas eu tenho certeza que outra vai se abrir em algum momento. Boa sorte. Obrigada. Neste momento, 2 indicadores importantes da economia que andam lado a lado estão em queda. A inflação caiu ao longo de todo o ano de 2016. Muita gente já percebeu no supermercado. Os preços realmente têm subido, porém não tanto quanto antes, né? Eu acho que os preços recuaram um pouco, sim. Mas isso não quer dizer que está 100%. Eu posso dizer 70%. 2016 começou com uma inflação anual de 10,71%. No meio do ano já tinha baixado para 8,97% e continuou caindo. Em janeiro deste ano, último dado disponível, a inflação estava em 5,35%. E a previsão dos economistas é que ela continue caindo
e fecha o ano em quase 4,5%. A inflação está em queda, basicamente por dois motivos principais. Primeiro, porque a recessão está muito profunda, né? Então as pessoas consomem menos, gastam menos, a demanda cai. E segundo, também porque o Banco Central tem adotado uma postura firme com relação à inflação. E com isso ele tem ganho uma credibilidade. Com os preços subindo mais devagar, com a inflação controlada, resta saber quando a economia irá voltar a crescer. Será que uma inflação baixa, estabilizada, consegue trazer de volta os investimentos, a renda, os empregos que nós perdemos desde que o Brasil mergulhou nesta profunda recessão? A queda da inflação é o primeiro empurrão, diz essa economista, porque permite o corte da taxa de juros pelo Banco Central, hoje em 12,25% ao ano, e melhora a confiança dos empresários e consumidores que investem e compram mais. Claro que a materialização concreta disso, quer dizer, a gente de fato ter uma retomada da economia, demora um pouquinho ainda, né? Pela experiência brasileira, uns 2 trimestres para a gente ter sinais realmente claros de retorno aí da atividade econômica. Mas a retomada da economia só virá se o governo equilibrar suas contas. Quando o governo gasta mais que arrecada, quer dizer, ele começa a aumentar sua dívida, em algum momento as pessoas podem começar a desconfiar de que ele vai ter que emitir moeda, gerar inflação para financiar os seus gastos. O grande pano de fundo é o seguinte: a arrumação das contas públicas, ela é essencial para uma inflação bem comportada. E no período em que a inflação corroeu o valor dos salários, algumas categorias profissionais conseguiram repor ao menos uma parte dessas perdas. O problema é que esses trabalhadores foram mais mordidos pelo imposto de renda, porque o governo não corrigiu a tabela de alíquotas. O reajuste da tabela do imposto de renda era esperado para janeiro, mas hoje o Ministério da Fazenda esclareceu que não há previsão no orçamento para dar a correção. A secretária do Tesouro disse que o governo ainda vai fazer as contas, analisar a lei orçamentária anual, a LOA. Não há previsão de correção da tabela de imposto de renda na lei orçamentária, né? Toda a LOA será reavaliada a partir de março. O governo não tem pressa. Quando reajusta a tabela do imposto de renda, passa a arrecadar menos, porque diminui a mordida do leão no salário do trabalhador. Especialistas dizem que o justo seria corrigir a tabela anualmente pelo índice de inflação, mas nos últimos 20 anos, em 4 governos diferentes, não foi isso que se viu. Em 2016 também não houve correção. A última ocorreu em 2015 e abaixo da inflação. Em 2 décadas, a diferença entre a inflação do período e o reajuste da tabela ficou em 83%. Hoje, um trabalhador que recebe salário acima de R$ 1.903,98 paga imposto de renda. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação acumulada do período, só pagaria imposto quem ganha acima de R$ 3.454,66. Michele está nesse grupo. Ela ficaria livre de pagar quase R$ 160 de imposto por mês se a tabela tivesse sido corrigida nos últimos anos. Poderia estar pagando a conta de luz, né, que esse mês deu R$ 110. Poderia estar me aperfeiçoando, pagando uma pós-graduação, ou até mesmo pagando um curso para os meus filhos, né? Ajudaria muito. O presidente do Sindifisco diz que quando não reajusta a tabela, o governo prejudica principalmente quem ganha menos. Se considerarmos que para essas faixas iniciais do imposto de renda está a grande massa de trabalhadores do país e o momento econômico pelo qual passa o país, né, a crise econômica que nós temos hoje, qualquer real a mais para essas pessoas faz uma diferença. Então a correção da tabela ela é imprescindível para trazer uma distribuição de renda efetiva para aquela parcela da população que mais necessita. As contas do governo tiveram o melhor mês de janeiro dos últimos 4 anos. O saldo de quase 19 bilhões de reais ocorreu principalmente porque o governo diminuiu investimentos e arrecadou mais com direitos de exploração do petróleo. O dólar fechou hoje na menor cotação em 2 anos, R$ 3,05. Investidores passaram a cogitar a possibilidade de que o Banco Central americano não eleve os juros em março. Com isso, eles poderiam manter o dinheiro em países emergentes, como o Brasil, que pagam taxas mais altas.
A construtora PDG entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa apresenta ao juiz um plano para renegociar as dívidas e tentar evitar a falência. A PDG tem dívidas de mais de 7,5 bilhões de reais. A seguir, parques de Minas Gerais são fechados por medida de prevenção à febre amarela. Pesquisadores revelam os efeitos do vírus da Zika na gestação.